gente, é muita coisa. O país é muito grande. A gente tem que fazer escolhas. Agora a gente tem um prazo pra chegar em Los Angeles. Mas estado, pessoal, quarto já, hein? Pensou que ia ser fácil? Gente, eu não tenho a mesma resistência que eu tinha. Não podíamos perder isso. Não podíamos perder isso nesse momento. Gente, estamos arrumando tudo aqui. Pode dormir aqui na rua da cidade. Então a gente vai para um outro lugar. Olá, somos Giovanni e Rodrigo. Em 2022, deixamos nossa vida tradicional e saímos de Mauá, São Paulo, com nosso motorhome rumo a uma incrível expedição pelas Américas com destino ao Alasca. Já conhecemos lugares incríveis e temos muitos outros para conhecer. Se inscreva no canal e ative as notificações para nos acompanhar nessa jornada. Bom dia, amigos! Hoje vou fazer panquecas. Panquecas mesmo, hoje não vai ser waffles. Essa panqueca aqui, essa mistura. Eu vi que é só colocar água, essa mistura aqui. Comprei da marca do Walmart também. Paguei R$1,96 nesse pacotão aqui, 907 gramas, é bem grande. Quase 1 quilo. Vamos ver se vai dar certo. E olha, a gente dormiu bem, mas... Ó, já são 23 graus lá fora. Mas... olha quanto chegou de madrugada. 5,5. Gente, acho que foi a noite mais fria que a gente teve nos últimos tempos. E a noite mais fria aqui nos Estados Unidos também. Mas a gente conseguiu dormir bem de boa. Com 2 edredons só. A gente nem tirou nossas cobertas quentes. Estão tudo lá atrás no porta-mala, né? Então a gente nem mexeu nelas. E deu tudo certo. Passamos a noite bem tranquilos. Vou fazer a massa aqui. 1 copo de massa. 2 terços de água. Vou fazer pouquinho primeiro, ver se vai dar certo, né? O cheirinho tá bom, hein? Panquequinhas prontas aqui, ó, gente. Eu já experimentei metade de uma. Eu achei um pouquinho sem açúcar. Aí eu coloquei um pouco de açúcar nas últimas. Aí agora a gente usa esse xarope aí que a gente comprou outro dia, né? É pra ser doce isso aqui? Syrup. É que eu peguei o sabor original, né? Não sei se por isso. Foi as bananinhas. Eu tinha comprado morango ontem, mas o Rodrigo comeu tudo, né, mano? Os morangos aqui, pelo menos os daqui eu achei mais docinho do que os do Texas lá que a gente comprou. São muito bons os morangos. E do Novo México. Talvez aqui seja uma região mais produtora, talvez, não sei. Chegam mais frescos aqui. Lá estavam algumas meio verdes, né? Meio ácida, assim. Então, e aí, você tá provando a panquequinha? tem o gosto, lembra o waffle também. Mesma massa, eu acho. Dá pra fazer o waffle com essa massa, eu vi que tem que acrescentar um ovo. Mas aí você tem que ter aquelas waffeiras, né? Não sei como fala. Aquelas máquinas que fazem o waffle. E é isso aí, galera. Vamos saindo aqui do nosso ponto de apoio que foi essa noite, o Walmart aqui de Cortez. Vamos seguir viagem, mas antes da gente seguir para o nosso destino, a gente vai ter que abastecer. Vamos procurar um posto aqui na cidade. Já vimos um aqui que tem um Chevron. Vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente está conseguindo fazer, tendo $1 de desconto aí por galão. Tá sendo muito bom isso aí. Vai ser o terceiro abastecimento que a gente faz com vai ser $1 por galão. Tá sendo muito importante para a gente economizar aqui nos Estados Unidos. E depois a gente deve sair em seguida para a estrada mesmo, mas tem que procurar um lugar para pôr água. Se eu não conseguir colocar lá no Chevron, água para casinha no caso, né, para o motorhome. A gente vai na estrada, eu vi que tem um ponto lá de Overlander, indica que tem uma tipo rest area, essas que a gente já mostrou. Então a gente faz algumas funções aí que são importantes para casa e depois segue para o nosso próximo destino. Que é em outro estado. Vamos para o estado de Utah hoje. Exato. A gente está do lado de Utah, na verdade. A parada aqui no Colorado foi, claro, também poder entrar no novo estado, o nosso terceiro estado aqui dos Estados Unidos, mas a nossa passagem, como eu disse no vídeo anterior, foi curta. O estado ele tem muitas belezas que a gente vai ter que vir fazer no próximo momento. A gente tem um prazo mais apertado para chegar no Alasca, mas o Colorado vai estar indo nos nossos destinos nos próximos meses aí, quando retornarmos lá do extremo norte. E conhecer as belezas como as montanhas rochosas. A gente está do lado de um parque nacional, a Gi mostrou eles para vocês ontem. Esse parque se chama Parque Nacional Mesa Verde. São uns chapadões assim muito bonitos. Os Estados Unidos é cheio de parque nacional, né? Então a gente vai ter que escolher qual vai conhecer, né? Se eu não me engano, são 80 parques São nacionais. muitos. Além dos parques estaduais, que também tem. Cada estado tem seus parques, né? Então um ou outro pode comentar, mas vocês vão deixar de fazer isso agora, ou vão deixar de fazer isso na viagem de vocês.
Gente, é muita coisa. O país é muito grande. A gente tem que fazer escolhas, E né? você tem pouco tempo para fazer. Os Estados Unidos é em território maior que o Brasil. Então a gente... imagina, conhecer o Brasil em 6 meses, 1 ano. Não tem como. É o muito tempo grande. do visto, né, gente? Também a gente não pode ficar uma eternidade aqui. As escolhas então vão ser por lugares mais conhecidos, famosos e lindos também, né? Bora lá que a gente tem hoje temos trabalho e bastante tempo na estrada. Isso. E além desse prazo que a gente tem para chegar na Alasca, agora a gente tem um prazo para chegar em Los Angeles. Afinal, hoje a gente recebeu o e-mail que o nosso visto já foi autorizado, o visto canadense. A gente vai para Los Angeles para deixar o passaporte lá no centro de vistos. E eles vão colar o visto e a gente resolveu esperar lá. A gente poderia mandar pelo correio, mas a gente não vai fazer isso. Vamos até Los Angeles entregar o passaporte e esperar ficar pronto. Só que a gente tem 30 dias depois que recebe o e-mail para fazer isso. Então a gente tem 30 dias para chegar em Los Angeles e fazer esse procedimento. Vocês vão ver a gente andando um pouco mais rápido agora, a partir de agora. Afinal tem muita coisa aí no caminho até Los Angeles. E é isso, gente. Vamos fazer o que der agora até o Alasca, como a gente está falando. E depois na volta a gente vai tentar fazer o que faltou das nossas escolhas, claro. E olha a vista, que linda essas montanhas. Meu Deus, gente. Olha. Esses novos estados aqui, Colorado. Tá surpreendendo. Utah também é lindo, incrível. Vocês vão ver os parques que a gente vai conhecer lá em Utah. O diesel aqui tá mais caro, tá R$3,70, acho que é o mais alto que a gente já pagou, né? Tava R$3,50 lá em Albuquerque e aqui R$3,70. Então vai aumentando, né? Parece que o estado mais barato era o Texas mesmo, que a gente pagou R$3,15, a gente chegou a pagar. Muito baixinho, né? R$3,29. R$3,29, acho que foi isso. Devidamente abastecidos, agora vamos para nossa próxima parada, que é tentar colocar água no nosso motorhome. Eu não tô conseguindo filmar pra vocês nesses momentos que a gente tá abastecendo, porque eu uso o aplicativo aqui do celular pra poder abastecer. Chegando na divisa entre os dois estados aqui, Colorado e Utah. E olha que placa linda aqui de Utah. Vamos parar, tirar uma foto, né? É muito tradicional, até para os americanos, eles tirarem foto nas placas de divisa dos estados. E vamos registrar. A gente dificilmente está fazendo isso, né? Mas vamos começar a criar o hábito de colar nossos adesivos aqui nas placas. Aqui tem vários já de viajantes que vão passando. Vamos deixar o nosso aqui no lugarzinho que fique eternizado. Tem um monte aqui. A gente pode... Não põe em cima de ninguém, né? Põe aí, aí embaixo. Pronto, ó. Então, quem estiver passando aqui nessa placa entre os estados de Utah e Colorado vai ver o nosso adesivo aí dessa viagem nossa pelas Américas. Mais estado, pessoal. Quarto já, hein? Quarto estado dos Estados Unidos, hein? Pouco tempo e já estamos rodando bastante aí. Isso aí. Vamos seguir. Pessoal, esquecemos de falar que aqui é a representação de um parque nacional que tem aqui, que é os Arts. Bem bonita. E vamos seguindo viagem até o próximo ponto, que é um ponto de parada pra gente tentar encher nossa caixa d'água. No último que a gente tentou não deu certo. Era uma entradinha meio ruim de entrar assim.
tinha que cruzar no meio da rodovia, a gente achou meio estranho e falou, melhor a gente ir para outro ponto, né? Tem alguns aqui na frente, em postos de gasolina, vamos ver se permite a gente abastecer, né? Chegando aqui no posto de combustível, vamos tentar encher a água. Truck and RV. Vamos ver onde tem. Nossa, vai ver na lateral aqui, eu tinha visto. Seu destino está à esquerda. RV Dump. Olha que legal. Ele tem um dump aqui também, ó. RV Dump, ó. Tá vendo? Que é pra você Descartar água negra. água negra. Pode descartar o porta-pote. Vamos ver depois. Vamos ver Tá, se a gente vamos consegue ver se eu água consigo primeiro. água aqui. Peraí. É aqui, ó, gente. Aí eu tenho que pedir. Acho que tem uma chavinha aqui. Vou lá pedir. Gente, ela me deu a chavinha aqui. Perguntou algumas coisas. O meu eu entendi que era mangueira, né? E ela falou pra gente parar o carro aqui do lado. Umas coisas eu não entendi, mas como eu já sabia onde era. Ah, aqui, ó. Acho que já abriu, deixa eu ver. Ai, não, peraí. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ai, tá duro. Tô abrindo. Ai, peraí. Ai, abriu. Aqui, tá aqui dentro. O Rô parou aqui em frente. Vamos ver se vai alcançar a nossa mangueira. Eu acho que sim. Tá pingando, tá chovendo. Deixa eu ver se vai encaixar aqui. Deu certo, gente. Estamos conseguindo abastecer nossa água. Ai, que bom, gente. Já tá na reserva. Tá abastecendo. Tá chovendo. Os pingos gelados. Tá frio aqui, né? Tá gelado aqui, tá perto de uma montanha. Deixa eu ver como tá gelado. Quer que diminua? Tá bom, né? E já estamos saindo aqui. Muito obrigada, Posto Maverick. Muito gentil a atendente que me deu a chavinha aí pra gente abastecer água. Tem vários postos desses marcados no iOverlander que eles fornecem água, tem estrutura para motorhome. E vamos seguir para a cidade de Moab, que é onde nós vamos dormir essa noite. Tá perto. É, a gente tá chegando bem perto das montanhas, tá um vento gelado. A água já tá bem gelada. Ele me lembrou muito a água da Patagônia. Meu Deus. Ó, e eu vi que vende lenha nesse posto, então deve fazer frio aqui. Olha aqui, imagina essa montanha toda nevada no inverno, né? Deve ficar lindo. Pessoal, e paramos aqui do lado da estrada. Ai, tá ventando. Porque
Olha a formação ali na frente. Vou tentar gravar pra vocês. Gente, olha que coisa linda. Vou tentar filmar com outro celular. Gente, olha que formação linda essa. Meu Deus. No meio do nada, olha. Incrível. A gente parou num ponto aqui na estrada e um lugar lindo que a gente vai mostrar pra vocês depois. Antes a gente vai almoçar. Eu fiz a lasanha ontem, sobrou um pouco. Vou esquentar ela pra gente comer rapidinho. Depois eu vou mostrar pra vocês esse lugar lindo que a gente encontrou na beira da estrada. Meu Deus. Mas saco vazio não para em pé, né? Já são quase 4 horas da tarde, a gente precisa comer. É, pessoal, olha onde a gente vai tentar chegar. Lá em cima, olha que formação linda. Meu Deus, tava aqui do lado da estrada, né? Paramos, almoçamos já. E agora vamos tentar subir. Pensou que ia ser fácil? Gente, eu não tenho a mesma resistência que eu tinha. Mas ó, não é que é tão cansativo. Mas é que as pedrinhas aqui são soltas e tem partes que a pedra tá lisa. Quando tem areia é fácil. Agora quando tem só a pedra, fica difícil. Mas aqui tem um caminho. Só tomar cuidado com a pedra lisa, assim, ó. Isso aqui pisou e escorregou. E vai. Ui! A van tá lá embaixo, ó. Mas tão perto, ó. Olha o arcão aí, ó. Que lindo. Falta pouco. Eita. A Gi tá que tá ali, hein? Ó. Tá lá em cima, a Gi. Tá atlética. Ah. Falta pouco? Olha que vista, gente. Uau. Que coisa linda. Chegamos aqui no topo. Gente, olha que incrível esse Que lugar. lindo. Olha esse arco, gente. Olha. Maravilhoso. Ele é enorme, gente. Parece pequeno lá de baixo, mas ele é muito alto. Dá até zonzura, assim, ó. Ui, olha o vento que tá fazendo aqui. E olha o buraco lá embaixo, ó. Que legal. Show. Vamos tirar uma foto? Subida é boa, hein, gente, ó. Galera toda subindo aí, ó. Só quero dizer uma coisa pra vocês. Não percam os próximos vídeos, porque isso aqui é só um spoiler do que a gente vai ver nesse estado de Utah. É, esse estado aqui é fantástico. Vistas incríveis. Vocês viram aí já a vista Da estrada. da estrada. Eu ia falar da ruta, porque É. a gente incorporou ruta como estrada. Olha isso aqui, gente. Ah, Essa paisagem. coisa linda mesmo. Demais. Olha a vista.
começou a subida. A descida sem ficar se resvalando assim nas coisas para não cair, né? Porque a areia, o joelho começa a pegar um pouco, né? Mas agora vamos seguir, que a gente tem outras missões ainda hoje. Passamos aqui da cidade de Moab e viemos no Parque Nacional Arts. Fica bem próximo, não deu 10 minutos da cidade, né? É, acho que é 8 quilômetros a entrada do parque. É, bem rápido. E nós viemos aqui fazer o quê? Comprar o nosso America The Beautiful Pass, que esse aqui é um passe, um cartão, vale $80. E é um passe pra gente poder entrar em todos os parques nacionais dos Estados Unidos. Ele é um passe anual, então ele vale por um ano. E sai bem mais em conta, porque geralmente é cobrado $30 a entrada dos parques. Se a gente for pagar isso, a gente vai à falência, né? Se você for visitar mais que 3 parques aqui nos Estados Unidos, vale a pena. É. Se você não for visitar mais que 3 parques, aí você vai visitar só 2, então vale mais a pena pagar os os $60, parques, né? porque cada um é 30. Na média, no geral, todos são o mesmo valor. Então, como a gente pretende passar em mais de um parque, são esses daí. Mais de 3, né? Bem mais de 3 parques. A gente pretende. Vira primeiro. Deixa eu virar aqui primeiro. A gente pretende visitar outros aí, pelos outros estados americanos. Vale a pena a gente comprar. Hoje, nós não vamos entrar no parque. A gente já é 5:30 da tarde já pra gente poder entrar. Mas há um detalhe importante a respeito de entrar nesse parque aí, que ele precisa de reserva. Você tem que reservar e normalmente a reserva assim, você não consegue de um dia para o outro. Mas há uma situação em que se você entrar antes das 7 da manhã ou depois das 4, você não precisa fazer reserva. Você entra. Tendo o passe, você entra. Então a gente, como quer conhecer e ficar o dia inteiro dentro desse parque, a gente vai vir amanhã mais cedo. Nossa, E essa reserva, ela só é... tem que parar para mostrar isso. Peraí. Peraí, deixa eu dar zoom. Olha que lindo, gente. Não olha. dava pra continuar falando, vendo isso daí, gente. Olha que coisa espetacular. Esse contraste do vermelho com a montanha. Que coisa linda. E com a neve, né, atrás. Nossa, que... Uma paisagem seca e ao mesmo tempo ali a neve atrás. É uma coisa de louco. Lindo. Esse estado de Utah é fantástico. E esse foi um dos motivos que nos fez vir para Moab. Moab realmente é um lugar muito bonito. E para vocês entenderem, a gente vai rodar o Utah, uma parte dele que é muito próxima do Arizona, do Novo México, onde a gente estava. Vir para Moab foi meio que a gente fazer um desviozão, né, um desvio grande, e vir para essa cidade. Mas não podíamos perder isso. Não podíamos perder isso nesse momento. É uma vista linda e a gente está nem um pouco arrependido de ter feito esse desvio para vir para cá. Depois
depois a gente vai conhecer outras partes de Utah, mais ao sul aí, próximas do Arizona e Novo México. Só para esclarecer aí o que o Rodrigo falou, o Arches ele precisa de reserva entre os meses de abril e outubro, não é o ano inteiro. Mas você tem que reservar com algum tempo de antecedência. Por exemplo, para amanhã eu consigo, eles colocam as vagas remanescentes depois das 7 horas de hoje, está disponível. Eu consigo reservar para amanhã. Mas aí tem que pagar também $2 por essa reserva. Como tem essa opção de entrar até 7 horas da manhã e não pagar nada... Nossa, gente, peraí. Olha aqui do lado do Rodrigo. Esse aqui é o Rio Colorado. É o Rio Colorado. A gente está passando por cima do Rio Colorado. O famoso Rio Colorado aí que formou tudo isso aqui, né? Desde esses canyons até o Grand Canyon. É uma formação que o Rio Colorado, com os milhões de anos aí, ele foi formando isso aqui. É uma coisa de louco, gente. É espetacular. Ai. Gente, tá difícil conversar com vocês, porque a cada hora é uma paisagem. Então é isso, terei que esperar até 7 horas da noite. Depois das 7 eles abrem algumas vagas remanescentes para entrar entre as 7 e as 4 da tarde. Como tem essa opção de você entrar até as 7 sem fazer reserva, ou depois das 4, a gente vai tentar ir amanhã entrar até as 7 horas da manhã. E isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Então não percam. E olha, junto com o cartãozinho, ela também já deu um guia aqui do parque, do Arches. E também nos deu um jornalzinho do Arches. E foi bem tranquilo comprar, você chega ali na portaria. A gente veio agora, porque eu não sei se amanhã, antes das 7, se tem alguém ali na... Portaria. Se tem alguém ali na portaria para poder vender esse passaporte aqui pra gente, esse cartãozinho aqui. Então a gente resolveu vir hoje, já garantiu o nosso cartão, porque amanhã, por exemplo, se você entra no parque e não tem ninguém lá, você tem que deixar na frente, no retrovisor assim do carro, comprovando. Ah, e isso aqui você compra um por carro, não é por pessoa. Então é $80 pelo carro. E a gente tá voltando aqui pra Moab, vamos tentar estacionar em algum lugar perto da cidade. A gente tinha visto um outro lugar que é bem mais longe, antes de chegar em Moab. Mas como a gente quer ir no parque, no Arches, amanhã, ia ficar muito longe pra gente voltar lá no... É uma rest area também, né? Voltar e depois voltar de novo no parque, enfim. A rest area tá uns 30 quilômetros. Tá muito longe, Então vamos tentar parar na cidade mesmo, né? Vamos ver se a gente acha um cantinho pra nós, né? Eu tava falando pra Gi, o iOverlander aqui, que é o aplicativo que a gente usa pra procurar lugares pra dormir, onde as pessoas vão alimentando, colocando informações. E Moab tá cheio de camping, tudo pago, tal, passa dos 20, 30, $40 a diária. Só que o que a gente percebeu? Muitos deles aqui são viajantes de trailer. Tem muito trailer, tem motorhome, mas muitos são trailers. Então... São gigantes, né? E gigantes. Então você chegar com um trailer e parar numa cidade pequena, numa rua, é difícil. Então eles só vão para os campings. E precisam de energia também externa para poder tocar aquelas coisas gigantes que a gente mostrou no vídeo para vocês. Geladeira enorme, um monte de luz e tudo mais. Então eles não põem os pontos de Overlander. A gente estava passando aqui na vinda e viu umas pracinhas, alguns lugares que tem onde encostar o carro ali. E a gente dormiu a América Latina inteira praticamente na rua. Poucos casos que a gente foi para campo. Então, o que é dormir numa cidade pequena, numa pracinha? Para nós não tem nenhum problema. Não estamos sentindo insegurança. A cidade é muito segura, você vê que é muito tranquila. Bem turística, né? Bastante hotel. Tá cheio de turista. Bastante motorhome, muito mesmo. Estou vendo mais do que qualquer outra cidade aqui que a gente já passou. Então a gente vai procurar um lugar aqui. Se não for proibido, a gente vai ler as placas. A gente fica pela cidade mesmo, dorme na rua, de boa. Olha, a gente achou um lugar aqui, ó, do lado dessa praça aqui. Aqui é tipo uma dog park. É um parque para cachorros. Tinha um monte de gente aqui, andando com seus cachorros soltos aqui, fica fazendo bagunça. Mas agora acho que já tá dando horário deles dormir, então foi todo mundo para casa. E a gente vai ficar estacionado aqui. Tem uma outra ali na frente, ó, Camper Van Rentals. Acho que é uma van alugada.
Não sei se tem gente, mas acho que a gente vai ficar por aqui. Tem uma placa que indica que não pode. O bairro é tranquilo. O pôr do sol tá lindo ali atrás das montanhas. E amanhã a gente deve seguir aí rumo ao Parque Nacional Arte. Gente, estamos arrumando tudo aqui. Já fiz a janta, já jantamos. Mas o Rodrigo entrou no site aí da cidade de Moab e viu que não pode dormir aqui na rua da cidade, nas ruas da cidade, né? Então a gente vai para um outro lugar que a gente viu aqui no Overlander. Infelizmente, né? Tava tão bom aqui no lugar onde a gente tava. Tão tranquilo, mas é melhor do que alguém vir bater à noite e a gente ter que sair, né? E procurar algum lugar mais tarde. Melhor perder um tempinho aqui, né? Na saída da cidade, ficar uns 20 minutos daqui, mas... imagina a noite chegar, dormindo e a polícia bate e fala, não pode estar aqui. Aí é pior, né? Não pode quedar-se acá, mas é em inglês. Don't stand here. Então, can't stand here. Então a gente vai pra pertinho aqui, mas é um lugar bom, a gente já passou em frente já, parece bem legal. O ruim é que não tem sinal de celular, talvez. Mas tudo bem. Fazer o quê? E chegamos aqui onde vamos dormir, numa rest area, aquelas áreas do lado da rodovia. Tem alguns outros caminhões aqui, outro motorhome. Vou mostrar aqui pra vocês. Nós paramos nossa casinha aqui. Ali tem um trailer, tem um motorhome, tem uns caminhões aqui, tem uns carros parados. Aqui, ali é a casinha onde tem banheiro, toda a estrutura. E muito bom, lugar assim, bem tranquilo. E tá friozinho aqui. Vou ter que pôr uma blusa. Vai fazer frio à noite. O que você tá vendo aí, amor? É que não dá pra ver não agora. Não dá pra ver. Mas é um paredão. Canyon, um paredão aqui, gente. É que não dá pra ver aí nas imagens. E o vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. Vamos descansar, porque amanhã temos uma atividade aí bem longa para conhecer o nosso primeiro parque nacional aqui nos Estados Unidos. O primeiro de muito, assim esperamos. E precisamos descansar porque vamos levantar bem cedinho. Então, meus amigos, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E não percam o próximo vídeo.